Bem-vindos à nossa sessão de hoje. Vamos discutir lifelong learning e estas grandes oportunidades que existem para retomar o estudo e compreender quais são os desafios e, sobretudo, perceber que nunca é tarde demais para voltar a estudar. Temos connosco, nesta sessão que é patrocinada e que está à volta de um guia da Fundação José Neves, precisamente sobre este assunto, nós vamos discutir com duas pessoas que, precisamente, nas suas vidas e nas suas experiências pessoais, tiveram que lidar com os desafios da aprendizagem ao longo da vida. Temos connosco a Olga Frazão e o Paulo Valverde. Eu sou o Alexandre Homem Cristo, vou estar aqui a moderar a conversa e, como nós temos também aqui um tempo reduzido e temos muitas experiências interessantes para ouvir da parte dos convidados, vou diretamente à conversa com a Olga, começando pela Olga, e perguntava-lhe, Olga, no seu percurso profissional e também no seu percurso de formação, chegou a um momento em que decidiu que valia a pena voltar a investir nas suas qualificações. Que momento foi esse? O que é que foi? Qual foi o elemento que fez com que percebesse que era o momento de regressar? Quais são, no fundo, as suas motivações-chave para dar o passo que deu? E qual foi o passo e em que sentido é que o deu? Que é para nós também conhecermos um bocadinho o seu percurso. Olá. De facto, a aprendizagem é um processo contínuo e ao longo de todo o meu percurso profissional eu tive a preocupação de passar por vários momentos de formação e em 2020 sinto de facto uma necessidade de voltar de uma forma mais, digamos, assertiva e efetiva. E porquê? Porque hoje os desafios são enormes. E eu sempre geri pessoas, equipas, e hoje as pessoas são o fazer uma gestão de pessoas, não só internas, colaboradores e colegas, mas também externo, olhar para os clientes como pessoas, foi fundamental para, de facto, selecionar uma pós-graduação na área da gestão de pessoas e, acima de tudo, da gestão de talentos. Isto porquê? Porque hoje eu sou da área de marketing e comunicação, onde existem, é multigeracional, e os talentos, vivemos numa época de escassez de talentos. E a captação e a retenção de talentos, não só na minha equipa, mas na organização como um todo, fazia todo o sentido. E de facto foi esta a minha opção, e foi muito gratificante, porque tive a oportunidade de consolidar muitas do conhecimento e do know-how que eu já tinha, mas sobretudo tive a oportunidade de aprender com a partilha e a experiência de outras pessoas que fizeram parte dessa pós-graduação. Ou seja, a formação é algo que deve ser encarada por todos nós como algo contínuo, sejam mestrados, pós-graduações, programas. O importante é, de facto, nós termos como objetivo aprender, mas também partilhar. Obrigado, Olga. Eu ia agarrar nessa ideia que estava agora a mencionar, que é muito interessante, que é não só ser um processo contínuo, e muitas vezes nós deixamos-lo para trás porque somos envolvidos pelas nossas vidas, outras responsabilidades pessoais, familiares e profissionais que nos afastam, mas de facto essa preocupação de ser um processo contínuo é muito importante. E agora passando a palavra ao Paulo, ia-lhe perguntar especificamente este desafio de aprendizagem com os outros e às vezes até de dar um salto fora das nossas áreas, se calhar área de conforto, chamaria-lhe assim, da nossa formação inicial, é algo que pode também ser intimidante. Na sua experiência pessoal, qual foi o fator motivacional que o levou, enfim, a dar esse passo e se sentiu que de facto valia a pena mudar de área? Ou, enfim, como é que foi a sua ponderação sobre em que direção seguir nessa aposta das suas qualificações?
Não, na verdade, a pós-graduação que eu fiz neste último ano, não foi uma formação de uma outra área, okay? Portanto, foi ligada à área do IT, mais ligada à área de gestão, portanto, não tanto em termos de operação e técnica, mas na verdade eu não fiz uma mudança de área. De qualquer das formas, isto já me aconteceu no passado, portanto, eu no passado, há 5 anos ou 6 anos atrás, tirei uma pós-graduação, portanto, em Contabilidade, Gestão e Estratégia Empresarial. Essa sim foi realmente uma área, uma formação fora da área de conforto, da minha zona de conforto, mas houve uma motivação na altura, portanto, na altura uma motivação efetiva de que eu queria criar uma empresa na área de vinhos, portanto, no Douro, e efetivamente precisava de ter algumas competências para que realmente pudesse gerir a empresa, portanto, que eu tinha acabado de criar. Neste caso concreto, portanto, foi um seguimento, portanto, decidi realmente abraçar esta pós-graduação na área da gestão, porque eu já tinha um percurso de gestão de 14 anos, portanto, em gestão de serviços de IT. Tinha estado parado naquela altura, em 2019, 2020, eu não estava a exercer funções de gestão, então achei que realmente seria o momento ideal para consolidar os conhecimentos que eu tive ao longo destes últimos anos e também desenvolver novos conhecimentos e aproveitando também o networking, né, dos colegas, portanto, que temos na organização, é para realmente abrir novas perspectivas e novos horizontes. Portanto, basicamente foi um pouco isso. Portanto. Mas Paulo, deixe-me agarrar nessa ideia e mantendo-me aqui consigo e lhe perguntar logo, assim, ainda há uma questão que se calhar é menos simpática, porque estamos aqui a ver o lado, enfim, mais entusiasmante das vossas opções, mas também há um lado de obstáculos, não é? Ou seja, há uma ponderação pessoal, individual, que diz respeito a muitos outros fatores, seja de custos, seja de oportunidade, de disponibilidade, responsabilidades que se tem na vida e que, portanto, podem não ser compatíveis. Que obstáculos é que sentiu e que, enfim, podem ou não ter tido um impacto de se calhar atrasar ou não, ou então sentiu que tinha condições para os ultrapassar, mas quais foram aqueles obstáculos que o fizeram pelo menos ponderar, hesitar, fazer as suas contas à vida para saber se valia realmente a pena este investimento? Não tive, efetivamente, alguns obstáculos, não é? Portanto, há aí o obstáculo logo à partida do custo associado à pós-graduação, que era um custo elevado, portanto, não é fora do normal do custo das formações que, pelo menos eu estava habituado no âmbito das universidades públicas, não é? Questões de propinas. Portanto, havia também a questão de familiar, portanto, eu estou casado, portanto, tenho a esposa que é enfermeira, tenho, portanto, associado à atividade dela, portanto, faz o alemão, nem sempre está em casa, tenho 2 filhas, vivo em Braga, trabalho em Braga, estudar no Porto, portanto, ou seja, criou aqui realmente algumas situações mais difíceis em que eu tive que ponderar, mas consegui ultrapassar, portanto, efetivamente arranjei o tempo necessário para que pudesse abraçar este projeto e depois também associado ao conhecimento que tive na altura foi efetivamente uma situação que aconteceu, portanto, eu uns dias antes tinha acabado de assistir ao processo da Fundação José Neves, do lançamento da Fundação José Neves, em que tive conhecimento do ISA, do programa ISA, e quase que me veio assim um flash à cabeça, pá, há aqui um obstáculo que poderá já não ser um obstáculo, não é? E então iniciei o processo de candidatura, que acabou por correr bem, portanto, e esse obstáculo acabou por cair, não é? Portanto, exatamente. É curioso como o Paulo falou de vários obstáculos, não é? E mostrou como, havendo vontade, também se encontram as soluções, não é? Quer dizer, do lado financeiro, a Fundação José Neves tem tido um papel particularmente, enfim, ativo
em ajudar muitas pessoas, que é o vosso caso aqui, a conseguir avançar com a parte financeira, portanto, conseguir ajudar-vos com as bolsas ISA a avançar, a colmatar esse obstáculo. Mas também há, Olga, sentiu também estas questões pessoais que o Paulo falava e que, quer dizer, por mais difíceis que possa parecer, e o Paulo tinha uma vida familiar, estudou fora da sua área de residência, portanto, uma grande logística que, enfim, nós todos podemos imaginar como poderá ter sido exigente a conciliar todas as responsabilidades. A Olga também sentiu que, por vezes, este investimento que estava a fazer na sua vida profissional e nas suas qualificações teria estes obstáculos e se esse obstáculo afinal é assim tão grande ou se é mais uma questão de iniciativa e de nós arriscarmos um bocadinho e afinal não dramatizar tanto esta escolha? No meu caso é ligeiramente diferente. Aqui o apoio da Fundação José Neves para mim foi muitíssimo importante do ponto de vista financeiro. Isto porquê? Porque eu, em fevereiro do ano passado, saí de uma organização e ia entrar em abril, praticamente um mês depois, numa outra organização. O que é que aconteceu? Toda a gente sabe o que aconteceu. Nós entramos em confinamento e há aqui um volte-face. E o projeto para o qual eu ia sofre um atraso. Ao sofrer um atraso, porque era um projeto ibérico, eu vi-me com tempo. Assim, acho que todos nós nos vimos com imenso tempo. E isso, ou seja, as limitações ao nível familiar e de tempo, eu não as tive. Mas, de facto, há aqui, pelo facto de ter havido um delay no início do meu novo desafio profissional, leva-me aqui a uma ausência de rendimentos. E neste caso, foi fundamental ter este apoio, porque eu tinha o tempo, de facto. Mas era um investimento que eu queria muito fazer, e daí que foi fundamental para mim este apoio. O que acontece vem depois, de facto, eu inicio o desafio profissional ainda a estudar. E de facto a empresa tem sede no Porto e em Paris. E aqui sim começa, já em período de aulas, começam alguns obstáculos. Eu não diria obstáculos, mas limitações. Porque quando nós queremos e quando sentimos que estamos a crescer e de facto aquilo que aprendemos, recebemos e partilhamos é uma mais-valia, tudo é possível. O dia transforma-se em 48 horas, quando nós realmente queremos. E quando temos o apoio também do nosso núcleo familiar e temos também o apoio da nossa entidade empregadora, que foi o caso quando eu iniciei o desafio profissional, estava a iniciar a pós-graduação e tive apoio absoluto. Até porque era um dos grandes desafios internos da organização e da minha função, enquanto responsável da comunicação no grupo, era de facto a parte humana, a parte da gestão das pessoas, como é que transformar uma comunicação muito orientada para as pessoas, porque assim sabíamos que conseguíamos, lá está, captar estes talentos e reter os que já tínhamos internamente. É uma empresa muito jovem e que tem muitíssimos talentos. Por isso, eu não digo que foram obstáculos, foram limitações que eu tive ao longo do tempo, que passei de uma situação de super disponibilidade depois para uma situação bastante mais complexa. Mas a força de vontade e o achar que vale a pena e vale a pena superam tudo. Obrigado, Olga. É um testemunho importante, porque de facto a Olga e o Paulo têm opções diferentes nas suas vias profissionais, mas também têm contextos diferentes e é curioso como há tanta diversidade em só 2 casos, o que nos faz pensar o quão plural será a realidade quando pensamos em todos os adultos e todos aqueles que poderiam aproveitar estas oportunidades. Já a Olga já falou
das questões profissionais e da mais-valia que encontrou nesta formação. O Paulo também aflorou a questão. Eu ia, para terminar a nossa conversa, para não fixarmos apenas nesta questão da mais-valia profissional, ia perguntar-vos outros impactos que tenham sentido, ou seja, o voltar a estudar e o voltar a investir nas vossas qualificações teve, para além das questões profissionais, sentiram outros impactos, e já agora, tendo em conta que não temos muito tempo, pedia-vos também uma nota final, quando agora vos passar a palavra, para dar uma espécie de conselho, ou uma recomendação, um bocadinho na linha desta ideia de vós que passaram por esta experiência, o que é que podem dizer a quem esteja a hesitar neste momento? Comece por si, Paulo. Realmente houve vários impactos no facto de tirar esta pós-graduação. Portanto, um deles foi efetivamente alargar o meu conhecimento, o networking, né? Efetivamente os colegas que tive durante a formação eram de diversas áreas, portanto, muitos deles até de áreas diferentes naquela em que eu estava, na área do IT. Eles sim saíram da zona de conforto, e alguns saíram da zona de conforto e com muito sucesso, efetivamente conhecidos um grande mérito pelo facto de estarem a abordar temáticas diferentes e o desempenho que realmente tiveram. Isso foi realmente um dos maiores impactos. Conhecer pessoas, conhecer as vidas delas, conhecer o contexto em que elas estavam, mesmo noutras áreas profissionais. Como nota final, o que eu posso dizer é que realmente recomendo evidentemente os profissionais, portanto, têm necessidade de melhorar as suas competências técnicas ou de gestão. Recuperem estas formações especializadas, portanto, são muito importantes, portanto, a aprendizagem da vida é importante e cada vez mais, portanto, nós estamos num mundo com constante mudança, no futuro vai-nos trazer grandes desafios, portanto, desde a automação à robótica, ou seja, muita força de trabalho vai ser substituída, portanto, vamos realmente ter que criar aqui novos contextos de aprendizagem, portanto, e de conhecimento. E para quem não tiver grandes capacidades económicas, ou não esteja em fase, efetivamente, de fazer esses investimentos, podem recorrer, por exemplo, a estes programas ISA da Fundação José Neves, é um exemplo, e que realmente vão encontrar um portal com um conjunto de informações enormes que pode efetivamente ajudar a escolher, fazer escolhas para o futuro profissional, e vão encontrar uma equipa muito simpática e disponível para os ajudar. Portanto, acho que realmente... Obrigado, Paulo. Obrigado por esse testemunho e por essa valorização também dos ISA, mas também desta vantagem de nunca desistir e de sentir que vale sempre a pena investir em nós. Olga, pedia-lhe também, numa nota breve, que nos, sobretudo, que agora deixasse uma mensagem a quem possa estar a hesitar, ou pelo menos a ponderar, fazer um investimento como o vosso nas suas qualificações. Que conselho é que a Olga teria para eles? O meu grande conselho é não desistir, é procurar alternativas, que a falta de tempo, que a falta de recursos financeiros não seja impeditivo para que nós que se abracem, de facto, novos desafios, porque para aprendermos, temos que sempre pôr em causa, temos que desaprender para voltar a aprender. E isto faz-nos crescer, não só profissionalmente, mas acima de tudo como pessoas. Enquanto pessoa, esta parte do networking que o Paulo falou é fundamental. Nós aprendemos todos os dias, sem pagar, mas para ter, digamos, alguns conceitos, para ganharmos algumas competências, temos de facto de investir. E temos que procurar os parceiros certos que queiram investir em nós e abracem essas oportunidades, porque a mais-valia, o valor acrescentado no final é muito grande. E é muito gratificante para nós, foi para mim, perceber que eu consegui pôr em causa muitas das coisas, dos velhos conceitos que existiam, com uma nova roupagem.
e isso é muito importante enquanto profissional e enquanto pessoa. O meu conselho é: não desistem, lutem e não olhem para os obstáculos nem para as limitações. Olhem para os benefícios que podem tirar disso. Muito obrigado, Olga. Foi um excelente contributo. Paulo, muito obrigado também. Foi muito enriquecedor as vossas experiências. Obrigado a todos por terem acompanhado esta sessão e até breve. Muito obrigada. Obrigado.